Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriele, a gente está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto que eu trouxe hoje para vocês é sobre transitividade verbal. Esse assunto a gente precisa ver com bastante calma, bastante atenção. Ele vai ser útil para vocês no estudo de crase posteriormente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês voltem no material, que vocês vejam com calma, ou que vocês me procurem para tirar dúvidas, tá bom? É um conteúdo que exige bastante atenção e também exige também que vocês tenham algum conhecimento anterior de língua portuguesa, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês vão precisar fazer algumas pesquisas ou revisar os conteúdos anteriores. Primeira pergunta, que a gente precisa se fazer para aprender sobre transitividade verbal é entender o conceito, O que é a transitividade verbal? Aí a gente vem aqui, deixa eu ligar minha caneta. Primeiro conceito é a capacidade de um verbo de necessitar ou não de um complemento, tá? Então, você vai ter o seu verbo, e se o seu verbo precisar de perguntas e, portanto, de respostas para que ele faça sentido, então ele vai ser um verbo transitivo, mas se ele é um verbo que o sentido dele comporta todo apenas no verbo, então ele vai ser um verbo intransitivo, tá? A gente vai ver isso com calma. Mas a transitividade verbal consiste na capacidade que o verbo tem de necessitar ou não de um complemento, tá bom? Vamos lá. Só existe para verbos que indicam ação, tá? Se você tiver um verbo de ligação, por exemplo, não vai funcionar. Como eu disse, a gente tem dois tipos, A transitividade intransitivo e o transitivo. Sendo que o transitivo ele se subdivide em direto ou indireto. A gente vai ver alguns casos em que é possível que seja direto e indireto ao mesmo tempo, tá bom? Primeiro caso, que é o verbo intransitivo. Não precisa de um complemento para ter sentido completo, tá? Então, o verbo sozinho, ele comporta todo o sentido. Vamos ver um exemplo aqui. Ontem choveu. No caso do verbo chover, a gente não precisa fazer perguntas para o verbo. Ele sozinho tem o seu sentido lógico, o seu sentido semântico, tá bom? Quando a gente pensa, por exemplo, no verbo morrer, a ideia é a mesma. João morreu, tá? Morreu de quê? Morreu quando? Morreu como? Essas perguntas, elas vão indicar lugar, vão indicar modo, mas elas não são referentes ao sentido do verbo, tá? Porque choveu, choveu, morreu, morreu, tá bom? Então, são verbos que sozinhos eles comportam todo o sentido da ideia, ok? Então, quando isso acontece, o verbo ele é intransitivo, não precisa de complemento para ter sentido completo. Já no caso do verbo transitivo, dos verbos transitivos, eles vão precisar de complemento para possuírem sentido completo, tá bom? Quando a gente falar desse complemento verbal, a gente vai estar falando também de objeto. Então, objeto direto, objeto indireto, tá? É o complemento verbal, o complemento do verbo. Aqui a gente tem a divisão entre, no caso, de transitivo direto, transitivo indireto e, por consequência, objeto direto ou objeto indireto, tá bom? No caso do verbo transitivo direto, que é o primeiro exemplo, primeiro caso, dos verbos transitivos, é aquele em que o verbo não exige preposição, tá bom? Ou seja, o verbo ele vai precisar de complemento, tá? Mas esse complemento ele vai vir ligado diretamente ao verbo, por isso que ele chama transitivo direto. Ele não vai fazer o uso de preposição, não exige preposição. Vamos ver um exemplo aqui. Marcos comeu o bolo. A pergunta que a gente podia fazer, por exemplo, aqui para o verbo comer. Quem come, come o quê? Então, come algo. Quem come, come alguma coisa. Então, é diretamente ao complemento. E esse O aqui é o artigo, porque bolo está no masculino. Se a gente pensasse, por exemplo, do bolo no feminino, então mudaria só o artigo aqui. Marcos comeu a torta, tá? Mas não seria o uso de crase, também não teria o azinho aqui, porque não tem preposição. O uso ele é direto. Marcos comeu o bolo.
Quando a gente pensa, por exemplo, no verbo transitivo indireto, a gente já vai ter o uso de preposição. Então, aqui precisa de preposição, tá bom? Vamos ver o exemplo. Carlos gosta de dançar. Nosso verbo gostar, ele exige um complemento, certo? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de algo ou de alguém. Gosta de quê? De dançar. Então, aqui vai exigir a preposição, porque quando você pergunta gosta de quê, tem a preposição na pergunta e vai ter a preposição na resposta. Gosta de dançar. Tá bom? Então, aqui uma maneira bem simples de explicar que existe o verbo transitivo indireto, que ele o verbo ele tem o seu sentido completo. O verbo transitivo ele vai precisar de um complemento, tá? E ele vai ser dividido em direto e indireto. O direto não tem preposição e o indireto vai fazer uso da preposição, tá bom? O verbo transitivo direto e indireto é quando ele é, ao mesmo tempo, direto e indireto, tá? Vou colocar um exemplo aqui para facilitar. Maria convidou os alunos para o evento. O verbo convidar, ele exige duas perguntas, portanto, duas respostas. Porque quem convida, convida alguém para algo, para alguma coisa, certo? Então, são duas perguntas. Quem convida, convida alguém, no caso, os alunos, para alguma coisa, para o evento, no caso. Então, convidou os alunos é verbo transitivo direto, porque não tem preposição. E para o evento a gente tem uma preposição bem aqui, então é verbo transitivo indireto. Então, o período inteiro que a gente está tendo aqui, ele é verbo transitivo direto e indireto, tá? O verbo convidar, neste exemplo aqui. Tá. No caso, a gente precisa ver também alguns casos de regência verbal para alguns verbos específicos, tá bom? Esse conteúdo vocês vão precisar rever de vez em quando, porque como são casos específicos, principalmente desses verbos aqui, que vocês precisam ter o conhecimento de transitividade verbal, vocês vão precisar estar entrando em contato frequentemente com esse conteúdo, porque é normal que vocês esqueçam com o tempo, né? Porque no dia a dia a gente acaba usando fora da norma padrão, tá bom? Os verbos que a gente vai estudar aqui são os verbos aspirar, assistir, implicar, visar, namorar, perdoar e preferir, tá bom? Para estudar isso aqui, a gente precisava desse conhecimento sobre transitividade verbal. É um assunto tranquilo, é um assunto simples, mas para a gente ter segurança, precisa ver algumas vezes, tá bom? O primeiro verbo que a gente vai ver aqui é o verbo namorar. Quando vocês falam com alguém sobre esse assunto, ou quando vocês pedem alguém namoro, não sei se vocês já passaram por isso, mas você pergunta assim, namora comigo ou me namora? Tem até uma música, né, que fala do me namora. Então, vocês precisam se atentar a essa pergunta aqui, tá? No dia a dia, a gente utiliza namora comigo, não tem problema nenhum, porque é importante, né, que a gente seja compreendido. Principalmente pela pessoa que está sendo perguntada, certo? Mas a forma da norma padrão é aqui, ó, me namora, tá? Por quê? Porque é um verbo transitivo direto, ou seja, não aceita o uso de preposição. A pergunta que a gente faz quem namora, namora alguém, certo? Então, quem namora? Com quem você namora, né? A quem você namora? Seria a pergunta certa. Então, quem namora, namora alguém. Portanto, a gente tem João namora Marta e não João namora com a Marta, porque nesse sentido, tendo a preposição, daria a ideia de que existem três pessoas, né? O João, a Marta e mais uma pessoa, né? E que então a Marta está namorando com o João e mais uma pessoa presente, tá bom? Então gera esse problema, né, de sentido e por esse motivo não tem a preposição. Então João namora Marta, é direto, verbo transitivo direto, sem o uso de preposição. O próximo verbo que a gente tem aqui é o verbo preferir. Preferir, né, verbo transitivo direto, ou seja, também não tem o uso de preposição. Então, quando você ouve alguém falar prefiro doces do que salgados, tudo bem, a pessoa está fazendo um uso comum, né? Como se fala normalmente. Mas dentro da norma não aceita essa preposição aqui. Então, a forma
adequada seria prefiro doces a salgados, porque o verbo preferir é um verbo transitivo direto, é um verbo que não tem preposição. Aí eu trouxe um exemplo aqui de 3 verbos que eles têm o mesmo caso, tá bom? É a mesma regra para os 3. Os verbos perdoar, pagar e agradecer, tá? A mesma regra vai servir para os 3 verbos. Vamos ver aqui. Eles são verbos transitivos direto e indireto, tá bom? Quando se refere a pessoas, né, a gente vai fazer o uso de preposição, então vai ser verbo transitivo indireto, tá? E quando se refere a coisas, vai ser sem preposição, verbo transitivo direto. Então, se referindo a pessoas, transitivo indireto, a coisas, transitivo direto, tá? Como eu disse, esse aqui é um assunto que vocês vão precisar ver com calma, rever o vídeo, fazer as anotações, tá bom? E praticar, porque é normal gerar alguma confusão durante o momento de estudo, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui. Perdoei a você. Paguei a você, agradeci a você, tá? Então, aqui esse você é uma pessoa. Vamos substituir você por João, por exemplo. Perdoei ao João. Ou feminino, perdoei a Marta, tá? Então, aqui eu tenho que fazer uma modificação para que ficasse evidente a preposição. Se for no caso do João, vai colocar o a da preposição mais o ozinho do artigo, tá? Então, perdoei ao João. Aqui é nesse momento que vocês vão ver um exemplo de o uso de crase, né? Quando estiver no feminino, no masculino, para saber quais são os verbos que exigem a preposição e quais não exigem preposição, tá bom? Aí a gente tem um outro exemplo aqui, que é no caso de coisas, né? Tá escrito perdei, mas é perdoei, tá? Na hora de digitar, eu acho que acabou acontecendo isso. Perdoei o sol. Paguei a dívida. Agradeci o dia. Tá? Então, aqui, nesses verbos, eles estão se relacionando com coisas. Então, quando é com coisas, né, não tem o uso de preposição. Ah, professora, mas aqui tem o ozinho, né? O que é? Esse o é o artigo referente ao substantivo seguinte. Então, o sol masculino, a dívida feminino. Então, é o artigo, tá bom? Aqui em cima, apenas no caso de se referir a pessoas, que a gente tem um caso de preposição. Então, esses 3 verbos, eles podem ser tanto transitivos diretos quanto transitivos indiretos, tá? Depende do contexto, você vai precisar avaliar o contexto. Nós temos também o verbo visar, tá? O verbo visar, ele pode ser verbo transitivo direto ou indireto, tá? O que vai depender aqui é o sentido, tá bom? Mudou o sentido, vai mudar o caso de transitividade. Quando está no sentido de almejar, ou seja, no sentido de desejar, é com preposição, então é o verbo transitivo indireto. Vamos ver um exemplo aqui. Eu risquei aqui porque acabei digitando errado. João visa a uma vaga de emprego. Aqui nesse azinho tá tendo uma preposição, porque é verbo transitivo indireto, tá? No caso de almejar, que almeja a alguma coisa, ok? Aí aqui no sentido de pôr visto, né? De vistar ou de apontar para alguma coisa. Então, aqui vai ser sem preposição. O verbo ele vai se relacionar diretamente com o complemento. João visou o alvo, tá? Esse o aqui é artigo, não tem preposição. O verbo aspirar. Ele também, da mesma forma que o verbo anterior, ele pode ser transitivo direto ou indireto, tá? O que vai definir aqui também é o sentido, tá? Quando o verbo aspirar estiver no sentido de cheirar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Aspirei o perfume dos lírios, aspirei o perfume das flores, tá? Aqui, esse aqui é o artigo, mas não tem preposição, tá? Verbo transitivo direto. Quando estiver no sentido de desejar, de ambicionar, a gente vai ter preposição, então vai ser transitivo indireto. Aspirei, tá? Almejei, desejei, ambicionei ao concurso, tá? Ou aspiro a uma vaga de emprego. Esse azinho aqui também está servindo como preposição, então é verbo transitivo indireto. A gente tem o verbo assistir, tá? O verbo assistir, ele tem alguns sentidos, tá? Eu trouxe alguns para a gente rever na aula de hoje.
Ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, tá bom? Vai depender do sentido. Então, no sentido inicial aqui, é de prestar assistência, tá bom? Aí a gente tem um exemplo, um desses 3 exemplos. Tem no sentido de olhar, tá? Ou no sentido de observar. E também tem no sentido de favorecer. Quando está no sentido de favorecer, ele é um verbo intransitivo, tá bom? Não precisa de complemento. Então, vamos lá. Isto é um direito que ele assiste. Pronto. Não precisa fazer pergunta nenhuma para o verbo. Assiste quem, assiste como, assiste quando, isso não importa. É um direito que ele assiste, é um direito que ele favorece, tá bom? É um direito que você tem. Então, não é precisar de nenhum complemento. O verbo, por si só, ele consegue ter todo esse sentido, tá bom? Quando a gente vê aqui no sentido de olhar ou de observar, e a gente pensa que é um verbo transitivo indireto, ele vai precisar de preposição. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. O médico, ficou fora de ordem, né? Mas o médico assistiu ao paciente. Vamos supor que esse paciente aqui fosse jogo. Então, o médico assistiu ao jogo. Então, nesse sentido, é como se o paciente estivesse lá e o médico estivesse assistindo, estivesse olhando, apenas olhando, observando, tá bom? Assim como se fosse jogo, o médico assistiu ao jogo. Quando está no sentido de olhar, de observar, de apreciar visualmente, então a gente vai ter o uso de preposição, então é o verbo transitivo indireto. Tá. Nesse caso aqui, que é no sentido de dar assistência, de ajudar, vai ser um verbo transitivo direto, tá? Vou consertar aqui que ficou errado, tá? O médico assistiu o paciente, então ele prestou ajuda, tá? Ele prestou assistência ao paciente. Então aqui não é verbo transitivo indireto, mas sim direto, tá bom? Tem um problema na hora de digitar. O verbo implicar é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Lembra que a gente viu que dá para ser os dois ao mesmo tempo, certo? Nesse caso aqui, ele vai ser ou indireto, tá? No sentido de dar a entender, de acarretar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, sua atitude implica consequências graves. Sua atitude implica alguma coisa, implica algo, implica consequências, verbo transitivo direto. Quando tiver no sentido de ter implicância ou de dar implicância, ele vai precisar de uma preposição, então eu tinha implicância com ele. Esse aqui também é um caso de que mudou o sentido, vai mudar a regra de transitividade, tá bom? Esse é um assunto que vocês precisam ver com calma, que vocês precisam constantemente estar retornando ao assunto, tá bom? Para poder tirar as dúvidas, para poder relembrar, tá? Isso é importante apenas para a gente fazer o estudo de crase, para a gente entender como funciona o verbo, quais verbos precisam de complemento, quais verbos funcionam sozinhos, tá bom? Mas não se preocupem, porque esse conteúdo, ele é um conteúdo que a gente precisa estar revisando constantemente, certo? Esses aqui são os meus contatos, tanto do WhatsApp quanto do e-mail, caso vocês tenham dúvidas e queiram entrar em contato, tá bom? É isso, boa tarde.